Fala galera, olha só, assim é como eu ganho dinheiro, com trade esportivo. Quer aprender a ganhar dinheiro assistindo jogos de futebol e resolver a tua vida financeira? Clica no link abaixo, eu te mostro como. Fluminense, Caio Henrique. O Fluminense chegou a manifestar o interesse na prorrogação, né, do empréstimo e manter o jogador por mais uma temporada, só que está sofrendo concorrência do Grêmio, né? E nesse momento a proposta do Grêmio, além de ter seduzido o atleta, parece estar muito bem encaminhada lá no clube espanhol. É a questão que o Eugênio falou da grana, né? Quem tem grana, Grêmio ou Fluminense? O Grêmio. Então, a vantagem é ir embora. O Alan, ou o Alan, como queira, o Fluminense ainda está, de uma maneira ou outra, tentando cercar a permanência dele. E vai ser difícil também. E vai ser difícil também. Detalhe que o Fluminense tem sido uma boa vitrine nas últimas temporadas, né? Mas os jogadores não vingam para onde vão, né? Eles passam atuam lá bem no Fluminense, tem um destaque, talvez ali por aquela coisa que eu falo sempre aqui, que o conjunto, né, encaixa, mas quando saem dali eles não vingam, né? Nem sempre encaixa, né? Mas o Richard não conseguiu lutando pra jogar. não cair. Vamos lá, dos jogadores que saíram do Fluminense, o Richard não conseguiu jogar no Corinthians. Até que foi reemprestado para o Vasco. Jogou no Vasco. Aí você tem o Everaldo, foi pro Corinthians também, não conseguiu sequência e se machucou. Sornosa, gente, o Corinthians contratou o Sornosa, que para quem acompanha o Sornosa, principalmente na parte final dele no Fluminense, não foi nenhuma novidade não apresentar nada no Corinthians. O outro meio campo. Sornosa foi muito mal na reta final dele no Fluminense. O outro meio campo que foi pro Cruzeiro também, que não jogou. Jadson. O Jadson. O Henrique Dourado, que foi artilheiro do campeonato pelo Fluminense, não jogou. O próprio transações Scarpa, precipitadas, que tá no Palmeiras. São transações precipitadas. Por que não fica, entendeu? Sabe? São coisas precipitadas. Tem que vender, tem que negociar, tem que girar o dinheiro. É muito difícil. A gente torce muito. O Fluminense conseguiu terminar o ano quitando todas as dívidas com os jogadores. Pagou tudo que devia aos jogadores. Agora é começar de novo. O que tem acontecido no Fluminense é isso nos últimos anos. É o desespero por vender. Precisa vender, não dá para segurar jogador. Então ele forma, muitos saem de Xerém, ele forma o jogador, apareceu a primeira João proposta, Pedro, último. vai embora. Ô, João Pedro, vai pra Fiorentina, não tá jogando na Fiorentina. Mas vai ter que vender. O que tá no Inter agora, o Wellington Silva, vende. Aí ele não foi, bateu e voltou. Mas aqui é um desespero por botar um dinheirinho na conta para pagar salário é tão grande que ele precisa vender. Fora os jogadores que ele consegue, e aí é mérito, especialmente nesse último ano, mérito do trabalho do Paulo Angione. Que ele foi buscar o Alan, ele foi buscar o Caio Henrique, ninguém conhecia. O Matheus Ferraz, que era um zagueiro que estava, né, mal em termos de histórico, né? Os times onde ele jogava estavam sempre caindo para a segunda divisão e tal. Ele no Fluminense, enquanto não se machucou, vinha jogando muito bem. Muito pelo contrário, ele acertou a zaga do Fluminense. Sim, Chegou a fazer gol. conseguiu, o Fluminense conseguiu, na criatividade e na leitura de mercado e na pesquisa, contratar esses jogadores. Aí os jogadores vão lá e mostram um bom futebol. Infelizmente, o Fluminense não consegue segurar esses jogadores, não consegue reter os jogadores. Até porque esse modelo é aquela história, você pega um jogador que já teve alguma valorização, foi vendido para o exterior. Aí pega por empréstimo um ano, ele vai bem, aí alguém com mais dinheiro fica com o jogador. Lógico, o caminho é esse. Precisa, acima de tudo, se organizar financeiramente para não ter a necessidade de vender os jogadores com tanta pressa e aqueles que ele traz emprestado ele conseguir tentar manter no ano seguinte. Essa é a grande dificuldade. Então, é mais do que dentro de campo, é fora de campo. E espero muito que o presidente atual, o Mário Bittencourt, consiga organizar a estrutura financeira do Fluminense de modo a que o clube não perca tantos jogadores. Tá aí, ó, a gente tá vendo imagens do Caio Henrique, é muito bom jogador, hein? Muito bom jogador mesmo. E ninguém lembrava dele quando o Fluminense contratou. Exatamente. Tinha jogado um campeonato péssimo no Paraná Clube, Paraná rebaixado para a segunda divisão e ele quase não jogou no time que foi rebaixado. Aliás, o Fluminense acertou em cheio em algumas contratações, né, em 2019. Ione Gonzalez, o próprio Caio Henrique, o Alan, muito bom jogador. Muito bom jogador. O que eu dizia, olha, o Fluminense até pelas peças... O Luciano que voltou, né? E no Fluminense estava bem, no Grêmio não conseguiu render a mesma coisa. Mas terminou o ano em alta, hein? Vai começar, olha, começa em alta 2020 lá com o Renato. Vamos ver se ele vai ser titular. Vamos ver. Mas o Fluminense até, eu não sei, pelas individualidades, o Fluminense poderia ter tido um ano mais tranquilo dentro de campo, né? Mas ficou até as últimas rodadas, cai, não cai, pois cai, é. não cai. Né? É isso que eu tô falando. Porque ele desmontou muito, né, Calheiros? Eu não tive essa percepção, não. Não? Não. Não tive, não.
O Fluminense era um time que produzia. A gente até chegou a fazer esse levantamento, Eugênio. Você chegou a trazer esses detalhes. O Fluminense é um time que produz, o Fluminense é um time que tem qualidade, posse de bola. O problema é quando a bola chegava na definição. Pecou muito na finalização. Em algum momento eu levantei os números, né? E aí a ausência do Pedro. Naquele momento que eu fiz o levantamento, já perto do final do ano. Eu lembro O Johnny bem. Gonzalez tinha 5 gols e o Pedro tinha 5 gols. O Johnny tinha mais de 100 finalizações, o Pedro tinha 25. Olha só. E o Pedro tinha ido embora já há muito tempo. Ou seja, o Johnny chegava, finalizava e pra fora. E o Pedro, com 25 finalizações, fez o mesmo número de gols. Tinha feito àquela altura o mesmo número de gols que o Johnny, que foi um jogador importante, que esteve presente acima de tudo, né? Estava sempre lá, com muito vigor físico, muita disposição, mas pecava naquela finalização. Foi o grande problema do Fluminense, o que acabou causando a queda do Fernando Diniz. Gente, o Fluminense do Fernando Diniz jogava um bom futebol. É isso que eu tô falando, exatamente. Se impunha em campo, dominava a partida, ia pro ataque, criava situações e errava as finalizações. Levava um ataque e acabava sofrendo o gol lá atrás. A maioria dos jogos foi assim, os jogos que derrubaram o Fernando Diniz foram dessa forma, mas ele tinha futebol vistoso, que por acaso o Fernando Diniz não conseguiu implantar ainda no São Paulo, mas no Fluminense ele tinha conseguido. Mas aí aquela história, entrou uma nova diretoria, estava lá o Celso Barros. Celso Barros é inesquecível para mim aquela declaração dele, dizendo: disputa de egos. Pode até jogar bonito. Pode até jogar bem, mas tem que ganhar. Ou seja, como se fosse prioritário para ganhar, jogar mal. Então você gosta de futebol? Eu também adoro futebol. Eu passei a gostar mais ainda quando eu fiz do futebol a minha fonte de renda extra. Tá vendo o link aqui abaixo do vídeo? Entra nesse grupo, porque lá eu vou te mostrar como eu e os meus alunos temos lucrado diariamente de 50 a 100 reais de forma muito tranquila. Entra lá que você vai ter acesso ao meu curso, a sala de sinais e a mentoria diária. Mesmo que você não saiba nada sobre apostas, eu vou te ensinar do zero e te fazer colher muitos lucros. Confere lá.